queridos alunos e alunas, estamos aqui para mais uma videoaula com a sua professora Paula Regina. E o nosso assunto de hoje é um assunto novíssimo chamado adjunto adnominal. Porém, antes de começarmos nesse assunto, eu vou convidar você para uma revisãozinha rápida de alguns conteúdos que com certeza vão te ajudar a compreender melhor o que é essa história do adjunto adnominal. Então, vamos que vamos, começando pela nossa revisão. Bom, gente, para a gente começar a entender o que é um adjunto adnominal, é preciso que a gente compreenda o que é um substantivo. Esse assunto é um assunto lá do 6º ano, certamente você lembra que já estudou esse conteúdo. Mas vamos aqui fazer uma revisão sobre, tá? Para a gente poder compreender melhor lá na frente, quando a gente estiver falando sobre adjunto adnominal. Então, o que é um substantivo? Você ainda lembra? Antes de você que está em casa, de repente, me dar a resposta, vamos fazer o seguinte: dê uma olhadinha ao seu redor e repare aí aonde você está, no ambiente no qual você está, algumas coisas que possuem nomes. E então, o que é que você está vendo ao seu redor? Uma cama, uma mesa, uma TV, dependendo do lugar onde você esteja, você está vendo várias coisas e essas várias coisas têm os seus nomes, não é verdade? Muito bem. Então, vamos imaginar agora que estamos no ambiente escolar. Se nós estivéssemos na escola, certamente a gente viria, esse objeto aqui, o quadro, né? É comum em todas as salas de aula a gente ter o quadro, ter o apagador. É comum também o professor, a professora trazer os seus pincéis, né, para poder escrever nesse quadro. E é também necessário que haja ali, né, na sala de aula também a professora ou um professor. Repare, todas essas coisas, elas possuem nomes. É claro que numa sala de aula a gente teria também outras coisas com outros nomes, como cadeira, mesinha, porta, janela, ventilador, ar-condicionado e tantas outras coisas mais. Por que nós estamos falando sobre isso, professora? Porque isso tem tudo a ver com a pergunta inicial dessa aula. O que é um substantivo? Olha, gente, substantivo nada mais é do que a palavra que nomeia os seres. Isso mesmo, qualquer coisa que tiver nome, você vai chamar de substantivo na língua portuguesa, tá certo? Portanto, para resumir, substantivo é igual a nome. Nome é a mesma coisa que substantivo. Simples assim. Fácil, não é, gente? Vamos aqui então. Vamos ver algumas coisas aqui também que possuem nomes, né? Esse objeto aqui, essa arma, na verdade, né? Ela também possui um nome. A gente chama isso aqui de espada. Também, uma outra imagem aparece aqui pra gente. É uma parte do corpo humano que também tem um nome. A gente chama de pé. No caso aí, um pezinho muito fofo, né, gente? Vamos aqui para uma outra imagem, né? Esse ser que nos ilumina todos os dias, o sol, uma estrela, né? E tem o seu próprio nome, olhe bem. Então, veja que todas essas coisas possuem o seu nome. A gente tem também aqui outras imagens, como, por exemplo, esse animal que recebe o nome de peixe-espada. Há também essa linda flor que também tem o seu nome, girassol, né?
E agora aquilo que é muito gostoso, acho que quase todo mundo gosta demais, e a gente chama isso de chocolate. Então, pessoal, para a gente entender, substantivo é tudo aquilo que tem nome. Teve um nome, você vai chamar de substantivo. Fácil, não é? Muito bem. Vamos seguir então a nossa revisão, porque agora a gente vai falar sobre os artigos. A gente vai continuar revisando um conteúdo também aqui, ó, do 6º ano. Assim como os substantivos, que são um assunto lá do 6º ano, os artigos também. Você lembra o que são os artigos na língua portuguesa? Não? Pois vamos fazer essa lembrança voltar à tona, e mais do que lembrar, agora nós vamos aprender para nunca mais esquecer, tá bom? Então vamos lá, gente, ó, fácil, tá? Os artigos na língua portuguesa vai ser palavrinhas que vão servir para acompanhar o substantivo. Você já sabe o que é substantivo, não é? Muito bem. Nome. Então, os nomes na língua portuguesa, geralmente eles vêm com uma palavrinha que acompanham eles, tá? Então, essa palavra pode ser o ó, um a, um os, um as. Por exemplo, se você estiver falando sobre alunos, a gente costuma, então, usar o artigo os alunos, né? Ou poderíamos usar um outro artigo, uns alunos. Se você está falando de bolsinha de lápis, você poderia usar o artigo a bolsinha ou uma bolsinha. Então, repare que essas palavras que acompanham o artigo, ou melhor, perdão, as palavras que acompanham o substantivo é o que a gente vai chamar de artigo. E muito importante dizer, gente, que o artigo ele vai indicar o gênero já do substantivo que virá logo em seguida. Gênero, pessoal, significa masculino ou feminino. Então, nós vamos ter artigos no feminino e artigos indicando o gênero masculino. Também os artigos vão indicar o número de uma palavra. Número aqui se trata de singular ou plural, tá certo? Então, singular é quando a gente tem um único elemento, um único ser. Plural é quando a gente está se referindo a vários seres, tá bom? Portanto, a gente usa o Szinho, né? A palavra vai para o plural. Então, os artigos, eles vão indicar se a palavra está no feminino ou no masculino, no singular ou no plural. Por isso também elas são chamadas de determinantes, tá bom, pessoal? Também chamadas de determinantes porque elas já vão determinar o gênero e o número do substantivo antes mesmo dele aparecer. Por quê? Porque os artigos, eles acompanham, portanto, eles aparecem primeiro do que o substantivo, certo? Vamos ver aqui exemplos para ficar ainda mais claro na nossa mente quem são esses artigos. Olha aqui essa frasezinha legal. Os professores e os alunos retomaram as aulas este ano, tá? E aí a gente tem aqui embaixo uma outra frase. Umas atividades serão passadas esta semana. Repare, pessoal, que tanto na primeira frase como na segunda, nós temos alguns nomes, né? Na primeira a gente tem professores, que é um nome. Nós temos a palavra alunos, que também é um nome. Nós temos também a palavra aulas, que também é um nome, tá certo? E teríamos também a palavra ano, que também é um nome.
E aí repare, pessoal, que esses nomes, olha, eles vêm acompanhados pela palavrinha aí antes deles, que a gente vai chamar de artigo, né? Professores. Antes de falar professores, a gente diz já os professores. Então, esse os está acompanhando um substantivo. Por isso que ele é um artigo. Lá na frente, a gente também tem alunos que também vem acompanhado aqui, ó, do os novamente. E a gente já sabe, esse os, ele também é um artigo, ele também está acompanhando um nome. Lá na frente a gente tem a palavrinha aulas, que é um nome, é um substantivo. E essa palavrinha aulas, ó, ela está vindo acompanhada, agora não é mais pelo os, mas sim pela palavrinha as, que também é um artigo. E ela tem a mesma função de acompanhar um nome, tá bom? Ano também é um substantivo, porém essa palavra ela não veio seguida de um artigo. Este não é um artigo, é um pronome, tá bom? A gente vai já conhecer os artigos e aí nunca mais você vai ter dúvida com relação a quem são eles, ok? Seguindo aqui para a frasezinha de baixo, a gente tem assim, ó. Umas atividades serão passadas esta semana. Repare que a gente tem substantivos aí, ó. Atividades é um nome. Também nós temos outro nomezinho aqui, ó. Semana também é um nome, né? Então, quando a gente tem nome substantivo, geralmente vai acontecer isso, né? Ó, ela vai vir acompanhada de um artigo, tá bom? Então, umas também é um artigo. Paula, e semana que esta não é um artigo, não? De jeito nenhum, é que nem este. São pronomes, tá bom, pessoal? Nesse caso, a gente vai ver já eles um pouquinho mais à frente. Então, professora, quem são realmente os artigos? Tá aqui eles, para ficar bem claro para vocês. Os artigos na língua portuguesa são apenas 8. 4 deles, pessoal, nós vamos chamar de artigos definidos. Por que eles são definidos? Porque eles servem para se referir a seres já conhecidos. Quando a gente sabe exatamente de quem a gente está falando, a gente vai optar pelo artigo definido. Quem são esses artigos definidos? O, a, os e as. Tá certo, gente? Então, você viu lá na oração, na frase, no enunciado, o, a, os e as, tá acompanhando um substantivo, não tenha dúvida, é um artigo, tá bom? Além dos artigos definidos, nós vamos ter os artigos indefinidos. Esses artigos indefinidos é o contrário dos definidos. Por quê? Porque eles servem para se referir a objetos ou seres que nós não temos um conhecimento, nós não temos uma certeza de a quem nós estamos nos referindo. Quem são esses artigos indefinidos? Só 4 também. Aqui estão eles, ó. Umas, uns e umas. Tá bom, pessoal? Então, esses são os artigos, 4 definidos e 4 indefinidos. Bom, pessoal, os artigos definidos, como eu falei, eles se referem a seres que a gente já tem um conhecimento, tá? Exemplo, a minha bolsinha está sobre a mesa. Repare que a minha bolsinha, o a, que é o artigo que está se referindo a bolsinha, é um substantivo, é um ser que eu tenho conhecimento, né? Afinal, essa bolsinha, ela é minha, portanto,
eu vou usar o artigo definido, certo? Agora, o artigo indefinido a gente usa quando a gente está se referindo a um ser que nós não temos muito conhecimento ou é um ser qualquer, né? Exemplo, uma bolsinha está sobre a mesa. Quando você diz uma bolsinha está sobre a mesa, você não está definindo de quem é essa bolsinha, que bolsinha é essa, ou seja, ela é uma bolsinha qualquer, ela é uma bolsinha de alguém, tá? Portanto, a gente, como não sabe de quem é ou a quem pertence, o mais adequado é a gente usar um artigo indefinido, tá certo, gente? E aqui, para ficar ainda mais claro, nós temos um quadro onde a gente separou aqui, olha, os 4 artigos definidos, aqui estão eles, o o, a, os e as, eles estão divididos aqui em 2 colunas, feminino, o a e o as, e em uma outra coluna o masculino, o e os. A gente também sabe que nós vamos ter os artigos definidos no singular, aqueles que só se referem a um ser, e aqueles que estão no plural para se referir a vários seres, como é o caso do as e os, tá bom? Nesse outro lado, nós vamos ter aqui os 4 artigos indefinidos. Uma, uns e umas, tá certo, pessoal? Da mesma forma, uma e umas são artigos indefinidos do feminino, e uns são artigos indefinidos do masculino. Portanto, pessoal, quando falar em artigos, vocês aí do outro lado da telinha não vão mais ter nenhuma dúvida. O que são artigos, tá bom? São palavras que acompanham um substantivo, tá bom? Lembrando que substantivo é tudo aquilo que tem um nome, perfeito? Muito bem, porque agora a gente vai dando sequência aqui à nossa revisão. Nós ainda não estamos falando do assunto principal dessa aula. A gente está aprendendo, revendo alguns assuntos lá do 6º ano que vão nos ajudar a entender daqui a pouquinho o que é um adjunto adnominal. Então, eu trago aqui para vocês um outro assunto que vocês devem ter estudado lá no 6º ano também, que é o adjetivo. Tenho certeza que um monte de gente aí do outro lado sabe, aprendeu e continua sabendo aí o que é um adjetivo. Muito bem. Antes de a gente mostrar aqui o conceito, ó, repare nas palavrinhas que estão aqui nesse quadro, né? Vermelho, quente, frio, falador, alegre, lindo, pequeno, alto, magro, guloso, feio, inteligente, escuro, tímido. Tudo isso aqui são o que, pessoal? Com certeza, quando você viu a palavra adjetivo, você já foi aí do outro lado dizendo, eu sei. Adjetivos são características. Parabéns, pessoal. Você que nunca esqueceu que adjetivo, ela é uma palavra que ela varia em gênero, ou seja, ela pode tanto ser usada no masculino como no feminino. Ela também varia em número, é uma palavra que pode ser escrita tanto no singular como no plural. E também em grau, tá bom? Ela também pode ser usada, por exemplo, no diminutivo, no aumentativo, tá certo? Enfim, e principalmente, ó, o adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. É isso que você nunca esqueceu ou não poderia ter esquecido. Adjetivo são palavras que caracterizam, ou seja, são características. Elas vão indicar qualidades, estado
o modo de ser ou o aspecto. E até mesmo ela vai poder também estar apresentando defeitos, tá bom? De um ser. Então, serviu para caracterizar, coloca lá, é um adjetivo, tá bom? Coloca aí na mentezinha para nunca mais esquecer. Olha os exemplos aqui, gente. Homem bom. Repare, ó, a característica do homem, ele é bom. Pessoa doente. Ó a característica da pessoa, doente. Mulher honesta. Repare que honesta caracteriza mulher. Dia chuvoso. Olha a característica do dia aqui, ó. É um dia chuvoso. Carro sujo. Característica do carro, ele está sujo. Então, gente, deu para entender com certeza que adjetivo é a palavrinha que vai indicar uma característica. E essa característica sempre se refere a um substantivo, a um nome. Olha o exemplo aqui, ó. Cláudio é muito estudioso. E aí, gente, tem algum adjetivo aqui? Muito bem. Se você está falando aí que é estudioso. Isso mesmo, é o adjetivo. E não esqueça, toda característica ela pertence a um substantivo. Portanto, ó, estudioso aqui está se referindo ao substantivo Cláudio, ok? A professora Paula está exigente. Você consegue encontrar um adjetivo aí? Muito, muito, muito bem. Se você de cara já disse é exigente. Perfeito, gente. Também essa palavra, essa característica se refere a um nome, a um substantivo. No caso aqui, olha, é uma característica da professora. No caso aqui, a professora Paula, tá bom? E a terceira e última frasezinha aqui para a gente analisar e ver se nós estamos realmente sabendo o que é um adjetivo ou não, é a seguinte. O simulado estava muito complicado. Tem característica aí, pessoal? Muito bem. Complicado é uma característica do substantivo simulado. Olha que legal, pessoal. Nós aqui já aprendemos, então, ou estamos revendo, né? 3 classes de palavras lá do 6º ano. O substantivo, o artigo, o adjetivo, que acabamos de ver, e agora a gente vai para mais uma classe gramatical que também a gente aprendeu lá no 6º ano, que são os numerais. Lembra que já estudou numerais em matemática? Numeral é uma classe gramatical aqui da língua portuguesa. Não vamos confundir numerais com números, tá bom, pessoal? Vamos então lembrar aqui, ó, numeral e língua portuguesa. A menina tá achando estranha. Estranho, na verdade, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso não é aula de matemática? Então, gente, para tirar essa dúvida da sua cabecinha, ó, numeral é diferente de número, tá bom? Em matemática, nós vamos usar os números, é verdade, os algarismos, esses que estão aqui na telinha que você tá vendo e que certamente você vê muito no seu livrinho de matemática. 1, 2, 3, 4 e etc. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim continua. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1/4, 1/2, metade. Tudo isso são algarismos, são números. E o que são numerais, professora? Vamos lá? Em língua portuguesa,
nós não vamos usar os algarismos, não. Nós vamos usar palavras, tá certo? Então, as palavras que representam os números é o que a gente vai chamar de numeral. Então, quando a palavra ela está escrita representando um número, ela não é mais chamada de número, e sim de numeral. Isso aqui, ó, o M, DOIS vira 2. Agora nós temos numerais, pessoal, ó. Então, os numerais, eles são representados na língua portuguesa, através da escrita, através de palavras, tá bom? Repare que 1, 2, 3 são numerais que indicam quantidade. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante são numerais que indicam posicionamento, ordem, organização. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo são números que indicam uma multiplicação. E metade, terço, um quarto e assim por diante são números que indicam partes, são números fracionários, tá certo? Então, para você entender com muita clareza e simplicidade, não esqueça, os numerais são palavras. Elas também são variáveis, porque elas podem ser passadas do masculino para o feminino, né? Você pode falar 2, você pode falar 2, você pode dizer uma, você pode dizer Então, elas variam, tá bom? E vão servir para indicar quantidade. Numerais vão indicar quantidade de seres ou a posição que um ser ocupa numa determinada série, tá bom? E aí nós vamos ter aqui, gente, os tipos de numerais, né? Nós vamos ter na língua portuguesa os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e até um numeral que a gente vai chamar de numeral coletivo. E aqui eu trago uma listinha para vocês perceberem. Os numerais cardinais são aqueles que vão indicar quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 1 milhão, 2 mil, 2 milhões e assim por diante. Ó. Tudo isso aqui são numerais cardinais. Os numerais ordinais, já está dizendo, indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e assim por diante. Estão indicando posições, estão indicando uma organização. Por isso, eles são chamados de ordinais. Os multiplicativos, o nome já está dizendo, indicam uma multiplicação. Dobro ou duplo, que significa 2 vezes. Triplo ou tríplice é um numeral multiplicativo, porque indica 3 vezes. Quádruplo é um numeral multiplicativo, porque indica 4 vezes. E assim por diante. Já os numerais fracionários são aqueles que vão indicar uma fração, por isso que eles são fracionários, ó. Meio, ou um meio, ou metade. Terço, 1 terço, 2 terços, 3 terços. Quarto, né, que você vai poder dividir em várias partes se quiser. 2 quartos, 1 quarto, 3 quartos, 4 quartos e assim por diante. Tá certo, pessoal? E tem também os numerais coletivos, tá? Aqui é um resumozinho de tudo que eu acabei de falar sobre os numerais. Os numerais coletivos, eles vão estar no singular, mas vão indicar um conjunto de números, tá bom? Por exemplo, dúzia, uma dúzia significa um conjunto de 12 alguma coisa.
Se você tem 12 figurinhas, então você tem uma dúzia de figurinhas. Se você vai ao supermercado comprar uma dúzia de ovos, então você vai trazer 12 ovos para casa. Então, é um numeral coletivo, porque indica um conjunto de seres, tá bom? Dúzia, bimestre, que significa 2 meses, uma década, que significa 10 anos, tá bom? Meia dúzia, que significa a metade de 12, que é 6. Tudo isso que indica um conjunto de seres através de numerais, você vai chamar de numerais coletivos, ok, pessoal? Então, veja bem, já aprendemos aqui nessa aulinha de hoje que substantivos são nomes, que artigos acompanham nomes, acompanham substantivos. Já aprendemos na aulinha de hoje que os adjetivos são característica dos substantivos. E acabamos de aprender que numerais são palavras que vão indicar quantidade ou posição de seres, tá bom? E agora a gente vai falar de mais uma classe gramatical que com certeza você deve ter estudado no 7º ano, os pronomes. Repare, pessoal, que essa palavrinha pronomes, de cara a gente vê aqui que deve ter a ver com nomes, né? Muito bem, tem muito a ver com nomes mesmo, porque os pronomes, pessoal, eles nada mais ou nada mais são do que uma palavra que serve para duas coisas: substituir um nome ou acompanhar um nome. Isso mesmo. Os pronomes, eles substituem ou acompanham um nome. Repare que todos nós, eu e você que está aí do outro lado, nós temos nomes, né? Mas nós não usamos o nosso próprio nome quando a gente está falando com alguém. Qual é a palavrinha que a gente usa para não usar o nosso próprio nome? Olhe bem, eu sou Paula, aqui do outro lado da tela. Eu não fico falando, Paula está ensinando, Paula está explicando. Qual é a palavrinha que eu utilizo? Acabei de utilizar, o eu. Isso mesmo. Então, o eu é um pronome, porque ele substitui o meu nome. Se eu estiver falando da Joana, eu posso usar no lugar de Joana, usar a palavra ela. Se eu estiver falando de Pedro, para não falar Pedro, eu posso usar ele. Se eu estiver falando sobre eu, Joana e Pedro, eu posso substituir essa reca de nomes pelo pronome nós, tá certo? Então, o pronome, ele substitui nomes ou acompanha, como é o caso dos pronomes possessivos, que nós vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Os pronomes são aqueles que vão tomar o lugar de um substantivo ou eles podem acompanhar o substantivo. Foi o que eu acabei de falar. Olha o exemplo. Ela era a mais animada da festa. Repare que esse ela tomou o nome de alguém. Se eu estiver falando da Rafaela, eu troquei Rafaela por ela. Eu poderia estar falando de Joyce, aí eu troquei Joyce por ela. Então, isso é um pronome, porque substituiu um nome. Porém, os pronomes também podem vir acompanhando. No lugar de substituir, vir acompanhando um nome. É o caso aqui, ó. Minha bicicleta quebrou. Esse minha, ele também é um pronome, mas ele não está substituindo o nome. Pelo contrário, ele está acompanhando, ó, vindo ao lado aqui, repare bem, do substantivo bicicleta. Bicicleta é um nome. E quem é que está acompanhando ele?
o minha, que é um pronome que a gente vai chamar de pronome possessivo. Então, se não é um artigo, que a gente já sabe que o artigo é o, a, os e as, uma, uns e umas, então provavelmente vai ser um pronome que está acompanhando o substantivo, tá certo, gente? E aqui eu trago para vocês um exemplo de pronomes pessoais do caso reto, que são os pronomes que a gente usa todos os dias, ó. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. A gente usa ou não usa bastante esses pronomes. Tenho certeza que você aí do outro lado está dizendo usamos. Só não uso muito, professora, esse vós. Não uso nunca. Verdade, o vós é um pronome que já está entrando, ou já entrou, melhor dizendo, em extinção, né? No lugar desse vós, a gente usa o vocês. Um outro pronome que também está perdendo a sua aparência na nossa fala do dia a dia é o tu, né? Ou melhor, a sua frequência. No lugar do tu, a gente usa o você, né, pessoal? Porém, a maioria deles a gente usa muito no nosso dia a dia, tá? Queria dizer a vocês que além dos pronomes pessoais do caso reto, a gente tem diversos outros pronomes que certamente vocês estudaram lá no 7º ano, né? Os pronomes pessoais do caso oblíquo, pronome pessoal de tratamento, pronomes possessivos, meu, minha, meus e minhas, teu, tua, teus e tuas, e assim por diante. Os pronomes demonstrativos, aqueles que servem para mostrar este, esta, estes e estas, esse, essa, esses e essas, aquele, aquela, aqueles e aquelas, entre outros pronomes que existem, tá? Se você tiver curiosidade, vai lá no Google e dá uma estudadinha nos pronomes, ok? Bom, gente, dito isso, a gente já pode começar o nosso assunto de hoje, né? Esse aqui é o assunto mesmo que a gente queria trabalhar com vocês nesse dia, o adjunto adnominal, tá bom? E a gente precisou rever todo aquele conteúdo para trás que a gente acabou de ver, para poder entender com muita facilidade o que é um adjunto adnominal na língua portuguesa. Bom, pessoal, adjunto, adnominal são palavras que vieram lá do latim. Então, esse ad em latim significava junto. O junto, já está dizendo, é junto também. E aí aparece aqui na frente a palavra adnominal. Como vocês sabem, o ad, esse prefixo, ele tem um significado, que significa junto. E aí você tem aqui a palavra nominal, que lembra a palavra nome. Portanto, gente, fica fácil entender que adjunto adnominal nada mais é do que aquilo que está junto de um nome. Tudo que se referir a um nome, você vai chamar de adjunto adnominal. Simples assim. E você já sabe que nome é a mesma coisa que substantivo. Portanto, olha aqui, gente. Aqui embaixo o conceito. Adjunto adnominal é o termo da oração que sempre vai estar se referindo a um substantivo. Então, toda e qualquer palavra que estiver se referindo a um nome, você vai chamar de adjunto adnominal. Vamos ver um exemplo? Olha aqui embaixo. Os meus alunos moçoroenses disputarão as primeiras vagas do IFRN. Então, gente, para a gente descobrir quem são os adjuntos adnominais aqui,
A primeira coisa que você tem que fazer é procurar onde é que tem nome. Você consegue encontrar algum nome nessa frase? Já encontrou? Muito bem. Professor, alunos é um nome, é um substantivo. Excelente, pessoal. Professora, vagas também é um nome. Alunos é o nome daquelas pessoas que vão para a escola estudar, são chamadas de alunos. Vagas também é um nome, se refere a algo que está disponível, né, para pessoas. Por exemplo, empregos, por exemplo, cursos, né? Então a gente chama isso de vagas, tá bom? E tem um outro nome também, não é, gente? IFRN, que é o nome do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para encontrar os adjuntos adnominais é procurar cadê os nomes. Ótimo, encontrei. Agora você vai fazer uma coisa muito fácil. Procurar nessa frase quais são as palavras que estão se referindo a esses nomes. Repare aí, ó, alunos. Tem palavras aí que se referem a alunos? Aham. Os, professor, esse os é os alunos. Parabéns, pessoal. Então, esse os que está se referindo a um nome, eu vou chamar de adjunto adnominal. Além do os, olha aí, o meus também está se referindo a alunos. Meus o quê? Alunos. Está se referindo a um nome? Então, você vai chamar também de adjunto adnominal. Professora, tem mais uma palavra que se refere a alunos. Eles são moçoroenses. Também está se referindo a alunos. Pois, pessoal, também é um adjunto adnominal, tá certo? Toda palavra que se referir a um nome, ela é um adjunto adnominal. Vagas também é um nome, né, professora? Exatamente. Repare aqui, ó, que quando a gente diz as, esse as está se referindo a quem? Vagas. As vagas. Não é só as que está se referindo a vagas. Primeiras também é primeiras o quê? Primeiras vagas. Então, gente, o as e primeiras também é um adjunto adnominal, tá bom? E aí a gente tem mais um nomezinho aqui na frente, IFRN. Repare que antes do IFRN tem um dó. Esse dó é a mistura do di juntinho com o o, que é um artigo. Então, saiba, está se referindo a um nome. Todo artigo se refere a um nome, portanto, ele também é um adjunto adnominal. Tá certo, pessoal? Então, o que eu quero que vocês aprendam lá para poder responder, por exemplo, uma prova em que vai ter esse assunto adjunto adnominal. A primeira coisa, adjunto adnominal significa junto do nome. Então, você vai fazer o quê? Você vai ler o enunciadozinho, vai procurar o nome, destaca o nomezinho e depois é só você ver quais são as palavras que se referem, que tem a ver com esse nome. As palavras que se referirem ao nome ou aos nomes, todas elas são adjuntos adnominais. Olha o conceito aqui em cima, gente. Adjunto adnominal é o termo que acompanha o nome, ó, ele vai acompanhar, procurando caracterizá-lo ou determiná-lo ou ainda individualizá-lo. Aí olha como isso é importante. Os adjuntos adnominais podem ser representados por artigos, adjetivos, locuções adjetivas, numerais e pronomes adjetivos.
tá entendendo por que que a gente fez uma revisão antes de vir explicar o que era adjunto adnominal? Porque agora você já sabe. Professora, quer dizer que quando tiver artigo, ó, os, as, o, é adjunto adnominal? Exatamente, gente. Os artigos, eles sempre acompanham o substantivo, portanto, ele é um adjunto adnominal. E adjetivo, professora, também? Sim, nós falamos que os adjetivos são características de um nome. Então, repare aqui, ó, moçoroenses é a característica dos alunos. Está se referindo a um nome. Portanto, os adjetivos também são adjuntos adnominais. Locuções adjetivas, pessoal, é a mesma coisa que o adjetivo, porém, as locuções adjetivas, elas são formadas por duas palavrinhas, tá certo? Geralmente. Então, quando eu tiver duas palavrinhas que estão servindo como característica, é uma locução adjetiva. Por exemplo, os meus alunos de Mossoró, no lugar de falar moçoroenses, eu poderia falar de Mossoró. Seria uma locução adjetiva, porque estaria caracterizando o nome, tá bom? Não seria mais adjetivo, que adjetivo é uma palavra só, como é o caso de moçoroenses, tá? Então, apareceu artigo, apareceu adjetivo ou locução adjetiva, pode chamar isso de adjunto adnominal. Numerais também, pessoal. Os numerais, eles também vão se referir a nomes. Eles vão indicar quantidade ou posição de algum ser, de algum substantivo. Então, repare aqui, ó. Primeiras é um numeral. Está se referindo a quem, ó? Vagas. Primeiras, vagas. Portanto, primeiras, que é um numeral, também é chamada de adjunto adnominal. E os pronomes adjetivos, que são pronomes que acompanham um substantivo, como é o caso aqui de meus, ó. Meus quem? Meus alunos. Então, foi um pronome que está acompanhando um substantivo, pode chamar ele também de adjunto adnominal, tá, gente? Para a gente quase finalizar, ó, nós temos aqui, ó, adjunto adnominal. Ele serve para modificar o significado de um nome, de um substantivo. E aqui a gente tem uma frase, ó. Os meus 2 melhores amigos de infância moram em Curitiba. Então, repare que nessa frase a gente tem um nome, tá aqui, amigos, é um nome, já tá aqui destacado. Você pode estar pensando aí do outro lado. Professora, Curitiba também não é um nome, não? Também não é um substantivo, não? É sim, pessoal, corretamente. Ó, Curitiba também é um substantivo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai explicar por que amigos está destacado e Curitiba não, tá? Mas vamos lá, encontramos 2 nomes, amigos e Curitibas. O que é que eu vou fazer agora para descobrir quem é adjunto adnominal? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar aqui amigos, o primeiro nome que a gente encontrou, e vai ver se tem alguma palavra que se refere a amigos. Os, professora, se refere a os amigos. Muito bem, pessoal. Os é artigo. E artigo, olha o que eu falei há pouco, sempre é um adjunto adnominal. Professora, mas não é só o os, não. Esse meus aí, ó, meus amigos, também está se referindo ao nome. Muito bem, pessoal. Esse meus é um pronome possessivo. Eu falei para vocês que se tiver pronome acompanhando o nome, pode colocar lá, ó, ele também é um adjunto adnominal. Mas espere aí, o 2 que está aparecendo aqui é 2 amigos, também se refere a amigos.
e é um numeral, 2. Muito bem, gente. Numerais também você vai chamar de adjunto adnominal. Melhores, esses melhores são meus amigos, melhores amigos. Também é uma palavra que está se referindo a um nome, mas melhores aqui está funcionando como uma característica dos meus amigos. É um adjetivo. Todo adjetivo também é adjunto adnominal. E ainda tem outro, professor, ó, de infância. Também está se referindo a meus amigos. Meus amigos, desde que eu era pequenos e que eles eram pequenos também. Mas aí, gente, de infância é uma característica formada por duas palavrinhas. Portanto, aqui é o que a gente vai chamar de locução adjetiva. Foi locução adjetiva, você vai chamar de adjunto adnominal. Então, repare que esse assunto não é difícil. Basta você encontrar o nome e sair procurando as palavras que se referem ao nome. Paula, por que Curitiba aqui não está destacado? Porque, gente, ó, moram em Curitiba, ó, não tem nenhum adjunto adnominal se referindo a Curitiba. Professor, esse moram não está se referindo a Curitiba, não? Olha, moram é verbo. Verbo não é nunca adjunto adnominal. E esse em aqui é uma preposição. Preposição também não é adjunto adnominal. Portanto, a palavra amigos é que tem vários adjuntos adnominais se referindo a ela. Os artigos, os pronomes, os numerais, os adjetivos e locuções adjetivas. Então, quando aparecer essas classes gramaticais, pode chamar de adjunto adnominal, tá certo, pessoal? Então, não esqueça, adjunto adnominal é aquilo que está junto do nome, se refere a um nome, se refere a um substantivo. Quem são essas palavras que vão se referir a um substantivo? Primeiro, artigos. Segundo, adjetivos. Terceiro, numerais. Quarto, pronomes que acompanham substantivos, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Vocês podem ver e rever a aula quantas vezes quiserem. Por hoje é só. Valeu, galerinha top, e até o nosso próximo encontro. Beijos!